Eu me lembro de uma época em que eu fui numa loja, lá em casa estava precisando de um sofá. E eu fui numa loja e passei numa loja muito bonita e tinha lá um sofá. Presta atenção, aquele sofá. isso aqui é muito Hoje em dia nem forte. usam mais, mas houve uma época que o modelo do sofá era aquele modelão robusto, não era? Quanto mais robusto, mais gordinho o sofá, mais alto, mais presença ele tinha. Cheguei nessa loja, um sofá belíssimo, robusto. Quando eu bati o olho, eu disse, meu Deus, esse é o sofá. E meu esposo de lado. Eu disse, amor, eu gostei desse. Ele disse, deixa eu vir aqui com o vendedor. Quando chamou o vendedor, o preço, ele olhou para mim e disse, minha filha, não vai dar para ser isso aí não. Vamos olhar na outra loja. Eu gostei desse. Não, vamos olhar na outra loja. E ele me puxando com a mão e eu caladinha. Você tem que ser de acordo com o bolso do marido. Você tem que se adequar ao bolso do seu marido. Uma coisa Deus me ensinou, eu muito jovem, casei com 16 anos. É que a gente vive o padrão de vida que Deus oportuniza por meio do nosso marido. Fui para outra loja, chegou lá na outra loja, sabe aquele sofazinho murcho? Baixinho. Aquele que você olha assim e diz, meu Deus, nem nos meus pesadelos. Ele chama o vendedor e diz, quanto é? O vendedor disse, 70. Ele olhou para mim e disse, esse aí dá para nós levar. Isso era no tempo das vacas magras. Aí eu olhei para ele e disse, mas eu não queria levar não. Esse, mas lá em casa tá precisando, minha filha. Eu disse, tá, mas a nossa sala é uma sala tão grande, botar isso aí lá vai sumir. Ô meu filho, eu gostei tanto daquele outro. Não dá, minha filha, não dá. Tá bom. Fui para casa. O rapaz marcou a entrega. Ele estava com uma loja de muita entrega. Marcou a entrega para bem 10 dias depois. E eu disse, sabe uma coisa? Eu vou passar esses 10 dias orando. O que Deus vai fazer eu não sei, mas eu vou orar. Eu já tinha esse costume de madrugada. Eu dizia assim, Senhor, eu não sei o que tu vai fazer, mas eu não gostei daquele sofá. Senhor, eu não sei o que tu vai fazer, mas eu não gostei. Eu gostei daquele outro, tu sabe qual foi o que eu gostei. E estou eu lá orando, e os dias se passando, E quando foi um dia, eu trabalhava no colégio, tem a Presidente Dutra, o colégio do lado de cá, e a minha casa ficava na avenida. Quando foi um dia eu saí de trabalho, nem me lembrava que era o tal dia de que iam entregar este sofá. Já vieram entregar já no final da tarde. Lá estou eu, chegando perto de casa e aquele alvoroço. Vira para cá, vira para lá, vira para cá. E quando eu fui chegando, Jonathan disse, minha filha, faz muito tempo que esses homens batem aqui. Eu disse, por quê? Ele disse, porque esse sofá que a gente comprou, ele não desmonta. E já tentamos botar ele pela porta da frente, ele não entra. Já tentamos botar ele pela porta da loja que corresponde com a casa, ele não entra. Já fomos falar com a Elaine, a vizinha, para passar por dentro da casa dela, também por lá na porta dela, não passa. E o rapaz disse que não pode fazer nada, e ele já tinha pago à vista. Não pode fazer nada, porque esse sofá não desmonta, ele é peça única, peça inteira. E ele disse, vamos tentar por cima do muro. Pensou em tentar por cima do muro, porque passava por cima do muro da vizinha, do muro da minha casa, para entrar pela porta da cozinha. Lá vai esses homens por cima do muro. E eu, Jesus, eu estou aqui. Oh, glória. Passa sofá para um lado, passa para outro. Quando veio, ele disse, a porta da cozinha, essa foi que não entrou. Olha para o rapaz da loja e diz assim, o que é que a gente vai fazer? O rapaz disse, eu vou levar o sofá de volta e o senhor vai lá na loja, ver o que é que eles vão fazer. Mas esse aqui não tem como. Só se eu fosse quebrar olha só o sofá. O que Deus faz. Quebrar para poder ele entrar aí. Mas eu não posso fazer isso. E Jotão, pois leve. Foi embora. De madrugada eu disse, Senhor, tu estreitasse todas as portas. Então eu creio que tu vai fazer alguma coisa. Oh, aleluia. Isso aqui é para a mulher que resolve orar, minha filha. Brigue não. Vai orar. Jesus resolve. Ele entra na parada. Pode ser sim para você, mas para mim que não queria aquilo lá em casa foi maravilhoso.
No outro dia, meu esposo foi lá na loja e o gerente disse: eu não posso fazer mais nada, porque é o seguinte, aquele sofá eu vendi o senhor, era o que eu tinha. É tanto que agora a gente está esperando chegar novas remessas do sofá. Aí Jotão disse: mas a gente está esperando, a gente está precisando do sofá, já passou 10 dias. Ele disse: então vamos fazer o seguinte, aí eu desmancho o negócio, devolvo o dinheiro ao senhor fica à vontade. Jotão está certo, recebeu o dinheiro. Quando ele recebeu o dinheiro, ele disse: minha filha, e agora? Eu disse: meu filho, não custa nada a gente passar lá naquela loja. Ele disse: mas o dinheiro não dá para comprar aquele sofá. Amor, eu tô só pedindo a tu para tu passar lá comigo. Vamos passar. Quando a gente foi chegando perto da loja, estava escrito assim: grande promoção. Oh, aleluia. Quando eu entrei, lá estava o sofá. E eu disse: esse sofá, o rapaz disse, ele entrou na promoção. E por incrível que pareça, eu estou admirado porque todos os outros desse modelo venderam. Mas esse aqui está com uns 10 dias que ele não sai. Ele não sai, está aqui. E eu disse: ele não sai porque ele é meu, moço. Quanto era? O dinheiro que eu tinha pago lá, dava para pagar ele, ainda sobrar um trocadinho. Eita, glória. Aprende a orar por aquilo que você precisa. Aprende a clamar. Aprende a vigiar. Aprende a dizer que o Senhor reina. Mulheres edificadas na palavra guardam soluções do céu, revelações do céu, manifestações do céu. Alguém ainda duvida que a oração é a chave da vitória? Alguém ainda duvida que a oração, ela move aonde nós não podemos mover? A oração, ela fez com que coisas extraordinárias acontecessem na história. É só você ler a Bíblia e você vai encontrar grandes feitos através da oração. Não pare de orar, não cesse de pedir, porque Deus é aquele que faz com que todas as coisas aconteçam. Se esse vídeo falou o teu coração, deixa o teu like, nos siga também para mais vídeos. Que Deus abençoe tua vida poderosamente. Testemunho do vizinho atribulado. Presta atenção. Eu morava numa avenida. Uma avenida chamada Presidente Dutra, que era loja e casa de morada no fundo. E vizinho ali tinha um prédio praticamente abandonado de um senhor que ele já faleceu. Ele era um comerciante e esse prédio estava praticamente abandonado. E ele deu para uma família que não tinha onde morar. Essa família estava numa situação muito difícil. E aquele homem daquela casa, ele era desviado. E quando eu começava a orar de madrugada, era como a gente chama lá no Nordeste. Na época era casa parede e meia. Hoje, graças a Deus, eu não moro mais lá. É só tudo comércio. Mas na época eu morava, porque a situação era necessário morar no fundo da casa. E eu começava a orar de madrugada. E aquele homem, ele era alcoólatra, desviado, batia na mulher e pegava todo o dinheiro e bebia de cachaça. E eu cansei de passar panelas e panelas de comida por cima do muro, porque os bichinhos subiam quando sentia o cheiro da comida e via as minhas meninas comendo no terraço. Os bichinhos subiam por meio de uma escada e ficavam olhando. E os olhinhos das crianças diziam que estavam com fome. E eu olhava por cima do muro e dizia: vocês estão com fome? Eles diziam: sim, estamos. Eu disse: seu pai está em casa? Porque eu sabia que se o pai tivesse, eles iam, e ele dizia não. Eu disse: pois então aguarde aí que eu vou ajeitar aqui e vou mandar comida para você, sua irmã e sua mãe, tá certo? E eu mandava comida. Só que o tempo foi passando e eu orava de madrugada e nas minhas orações Deus mostrava uma batalha, Deus mostrava uma guerra e eu não sabia o que era. E da noite para o dia, sem que eu fizesse mal algum àquele vizinho, aquele homem começou a tomar um ódio de mim. Porque para você ser odiado não precisa de muita coisa. Só basta você ser crente. E eu dizia para Joatá: meu filho, eu não entendo esse vizinho. Ele começou a fazer pirueta em frente do comércio, a desafiar, a fazer coisas que nem compensa dizer, porque já passou, graças a Deus. E eu orando pela madrugada, E era já um costume, eu tinha aquele costume. Só que eu não sabia que aquele homem escutava de lá, eu orando. E eu me lembro que quando foi um dia, eu estava sentado na loja
A loja ficava mais alta, né? A calçada do que o prédio que ele morava, que era bem fundo lá embaixo, não tinham subido o piso, era um prédio abandonado, ele morava de favor. E uma coisa, eu estou dentro do contexto do que a destra pode fazer. E eu me lembro que quando foi naquele dia, ele estava muito embriagado, ele subiu. Quando ele subiu, eu tomei um susto, porque eu não tinha visto. Ele subiu aqui de lado, bem perto de mim. E quando ele subiu, que eu olhei no olho dele, o olho dele estava transformado. E ele olhou para mim e disse assim: eu te odeio. E eu queria destruir com sua vida. E eu me lembro que eu tomei aquele choque, mas ao mesmo tempo Deus me deu graça e me deu autoridade. Eu olhei na cara dele e disse: eu sei que você odeia Satanás, mas também sei que o meu Deus não te deu a ordem de tocar nem um fio. E na hora que eu disse: eu sei que o meu Deus não te deu a ordem de tocar nem um fio, ele deu um brado assim como um urro, parecia um burro. E caiu. E se levantou e foi lá para dentro. Joatan disse: o que foi que houve aí? Eu digo: ele subiu agora aqui, esse senhor daqui. Ele subiu e disse que o desejo dele é me destruir. Contei para Joatan. Joatan disse: é Satanás, vá para dentro. Eu não estou dizendo a você que esse homem vem endemoniado faz tempo. E eu entrei, aleluia. E não demorou. Quando foi uns 3, 4 dias depois, na época eu pregava num programa de rádio lá da cidade. E 2 vezes por semana eu dava assistência àquele programa para ajudar um presbítero da nossa igreja que ele precisava desse reforço. E numa dessas noites, quando eu estava para sair, aleluia, para ir pregar naquele programa, ele chegou no meu portão, balançou o portão e eu digo: meu Deus, lá vem problema. E quando de repente ele grita do portão e disse: irmã, vem aqui, eu não vou fazer nada. E quando eu saí de porta fora, ele olhou para mim e disse: ore por mim, eu sou um miserável de um desviado. Ore por mim, porque lá de casa eu escuto a sua oração. E eu tenho muita vontade de um dia poder voltar para Jesus. Nesta noite você tem que entender que o apego dessa alma, o livramento dessa alma, a graça dessa alma, o sustento dessa alma é a destra que nos ampara. Aleluia. Esse é o Deus que nós servimos. O Deus que transforma o perseguidor em perseguido. O Deus que transforma a água em vinho. O Deus que faz da estéril mãe de filho. Ele é aquele que justifica os seus escolhidos. Ele é aquele que faz com que o inimigo caia por terra. Ele é aquele que faz com que o seu povo seja vitorioso, apesar de enfrentar muitas batalhas. O nosso Deus, ele permanece no controle de todas as coisas. Se esse vídeo falou no teu coração, deixa o teu like. Nos siga também para mais vídeos. Que Deus abençoe tua vida poderosamente. 2011, setembro. Presta atenção nesse testemunho aqui. Estava vindo de um congresso de Porto Seguro, na Bahia. Forte. E quando eu cheguei no aeroporto de BH fazendo uma conexão, eu percebi que eu não via mais ninguém que estivesse do meu lado esquerdo. E eu fiquei sem entender. Dentro do aeroporto eu ceguei desse olho esquerdo. Olha só como Deus faz. Descolamento de retina. Logo em seguida eu percebi que tinha uma senhora sentada do meu lado. E dessa senhora eu só estava vendo parte das pernas. Era como se a mulher não tivesse corpo. Aí eu tomei aquele susto. Quando eu tapei o olho direito, tudo era preto, preto, preto. Só no finzinho é que eu conseguia ver parte das pernas da mulher. Eu tomei aquele susto. Daí a pouco meu esposo ligou. E eu disse: eu não posso dizer para ele que eu estou sem ver do olho esquerdo. Ele disse: onde é que você está? Eu disse: estou em BH, fazendo a conexão. E ele disse: vai chegar mais ou menos que hora? Eu disse o horário. E eu vim para Mossoró. E o resultado é que eu tinha um compromisso aqui em Parnamirim na época. Um congresso na semana seguinte. E quando cheguei na clínica, ali na Rodrigues Alves, no Instituto de Olhos, com o doutor Carlos Pinheiro,
Imediatamente o médico, quando me examinou aqui em Natal, eu vim para atender a agenda. O médico disse: o caso da senhora, a senhora tem que ir para o Dr. Carlos Pinheiro, é meu amigo, ele está na clínica, já era quase 7 horas da noite. Ele está na clínica, ele disse que eu mandasse a senhora para lá, porque eu estou suspeitando de algo, mas ele é quem vai dizer a senhora. Quando eu cheguei lá, eu fico maravilhada com o cuidado de Deus na vida dos seus servos. Aleluia. Um médico que eu nunca tinha visto, até hoje eu devo esse favor, que eu não conhecia. Eu tinha vindo para poder fazer uma consulta, achando eu que eu ia passar um colíriozinho e ia voltar tudo normal. E quando cheguei na clínica, que ele examinou meu olho, ele disse: pense numa mulher que descolou a retina completo. A sua retina está segurada por uma peinha. A senhora precisa fazer uma cirurgia, e a cirurgia era para ontem. Eu disse: doutor, mas eu vou pregar no congresso que tem aqui na cidade de Parnamirim. Ele disse: a senhora não entendeu. Eu disse: o seu caso é cirurgia. Eu disse: então eu vou ter que pegar o carro muito cedo para ir em Mossoró, para poder arrumar minhas coisas, para fazer uma cirurgia. Meu marido vem comigo, porque eu não posso. Eu vim para pregar no congresso. Ele disse: a senhora não entendeu ainda. A senhora não pode pegar transporte, a senhora não pode baixar a cabeça. Daqui até o dia da cirurgia, a senhora tem que ficar com o cara para cima, porque senão a senhora perde esse olho completamente. Eu disse: mas doutor, eu tenho muitos irmãos que me conhecem aqui, mas eu não quero ser pesada a ninguém, eu quero me programar. Ele disse: eu opero a senhora, se não tiver nenhuma casa para lhe receber, eu coloco a senhora dentro da minha casa, mas a senhora só volta para a sua casa operada. Liguei para meu marido e disse: meu filho, vinha cá amanhã, e contei toda a história. E foi feita a cirurgia. O plano autorizou. Eu tenho um plano de saúde há muitos anos, graças a Deus. Foi feita a cirurgia e eu fiquei aqui no apartamento de uma cunhada minha aqui em Candelária. E uma noite eu estou dentro do contexto do Deus que cuida, eu estou dentro do contexto do Deus que escreve uma nova história. E uma noite, aquele vento grande, eu lá no 8º andar, quando de repente eu acordei de madrugada com aquela opressão dentro do quarto. Era Satanás que tinha vindo naquela noite, e a conversa era essa: você gosta muito de Bíblia, você gosta muito de pregar, você não vai mais ler Bíblia coisa nenhuma, você vai ficar cega, e eu quero ver você ler Bíblia outra vez. E aquela voz opressora, e o médico tinha me dito: olha, daqui até o dia da cirurgia, a senhora não pode baixar a cabeça. Aliás, ele já tinha feito a cirurgia. Daqui até o dia que eu lhe der a ordem, a senhora não pode pegar o peso de uma garrafa de água, não pode baixar a cabeça, não pode chorar. A senhora tem que ter muito cuidado, porque esse movimento aqui é perigoso. A senhora conserva a cabeça para cima, a senhora fique em repouso. E naquela madrugada, quando Satanás invadiu aquele apartamento, eu fiquei tão apavorada. Era ele dizendo: não lê mais Bíblia, não arreda o pé. Ei, quando o inferno quer bater o ponteiro, é na hora de você se levantar e dizer: eu tenho um Deus que é responsável pela minha história. Aleluia. E naquela hora, quando eu vi aquela opressão, eu caí de joelho, e tudo que eu não podia fazer, eu fiz. Baixei a cara no pó, chorei ao ponto do meu rosto deslizar. Aquela voz opressora estava ali, e eu tinha que guerrear, porque cada um sabe as batalhas que enfrenta. E quando eu comecei a chorar, e orar e clamar, de repente veio assim, era como se fosse um raio que entrou por dentro da janela daquele apartamento e fez tchum, em cima da minha cabeça. Quando o raio tocou, a mulher ficou de pé. Oh, aleluia! Deus me deu uma língua nova. Eu saí falando em língua dentro daquele apartamento, minha filha dormindo, Deus não deixou ela acordar. Eu batendo dentro desse apartamento, cheio da ousadia, cheio da graça. Sabe por quê? Você tem que entender que quando Deus se revela, o inferno retrocede. É verdade. Tem que retroceder. Fiquei zerada. A voz sumiu. Será que Satanás tem raiva de que lê Bíblia? Agora tu que não está lendo, ele não tem não.
Adormeci. Quando adormeci, Deus me visitou e me deu uma revelação. E aquela revelação, setembro de 2011, eu chegava num ambiente assim como que fosse esses lugares que tem que ver de planta. E tinha muitas plantas, muitos vasos, muitos jarros. Aleluia. Eu estou dentro do contexto do Deus, aleluia, do Deus que se revela e que não deixou que a história de Elias terminasse ali. E quando eu chegava naquele ambiente, aquele ser me acompanhava, ele falava comigo e eu entrava e eu começava a sentir o cheiro de estrumo, aquele cheiro bom, cheiro de terra molhada, cheiro de estrumo. E ele dizia: está vendo todos esses vasos? Eu dizia: estou. Eu nunca vi até hoje tanta beleza de vaso como eu vi naquele dia, naquele sonho. Vaso comprido de gargalo fino, vaso parecido uma bacia, vaso delineado, vaso quadrado, vaso buchudo, vaso redondo. Era uma variedade de vaso, a coisa mais linda. Está vendo esses vasos? Eu disse: estou. Ele disse: todos eles você vai fazer a muda. Eu disse: mas eu... Aí eu me lembrava de minha mãe. Eu dizia assim: quem tinha mão boa para plantar planta era minha mãe. Eu não sei nem por onde começar. Ele disse: você vai fazer essas mudas e eu vou abençoar cada muda das suas mãos. Eu acordei. Meu Deus, que muda é essa? Ora, o inferno era dizendo que a história estava terminando ali. 2012, aleluia, chega pastor Miranda em Mossoró, me chama no gabinete. Eu disse: pastor, eu coordeno por enquanto o ciclo de oração, entreguei em setembro agora, mas eu quero dizer para o senhor que eu não tenho cargo nenhum. O senhor é o pastor da igreja, fique à vontade para o senhor colocar quem o senhor quiser. Ele disse: minha filha, aleluia, eu já sei da sua história, pastor Martim já me passou, fique tranquilo, permanece você. Pelo contrário, eu mandei ele chamar aqui, porque eu vou abrir novos setores, e eu não vou, tudo continua do mesmo jeito. A senhora é quem bota, a senhora é quem tira, a senhora é quem muda. Eu vou abrir novos setores, a senhora vai levantar novas mulheres, vai levantar novas coordenadoras. E na mesma hora o Espírito Santo bradou e disse: eis aí os vasos que tu vai fazer novas mudas, e eu vou abençoar. Ei, Elias! Deus, ele é tão tremendo que ele revela para nós que a nossa vida, ela está nas mãos dele, e que ele tem um propósito e uma chamada através da nossa vida. Nos pôr à prova é algo que Deus faz constantemente. Nos aprovar é algo que Deus faz constantemente. Porque Ele não dá prova maior do que possamos suportar. Então tem alguém me ouvindo hoje que está pensando assim: poxa, já passei por tantas dificuldades e cheguei até aqui. É exatamente isso. Talvez alguém olhe para você e diz: dessa dificuldade não passa. Mas Deus está olhando para você e dizendo: tu já enfrentou tantas coisas, tu já passou por tantos desertos, tu já enfrentou tantas dificuldades. E essa dificuldade é apenas mais uma. Deus glorificará o nome dele através da sua vida. Se esse vídeo falou ao teu coração, deixa o teu like. Nos siga também para mais vídeos. Que Deus abençoe tua vida poderosamente. E quando foi uma noite, a minha menina chegou para mim e me disse: mãe, vai ter um trabalho e eu preciso dormir na casa da minha amiga. E eu preciso que a senhora me deixe dormir lá. Eu disse: minha filha, tu sabe que eu não gosto de deixar... Ô mãe, deixa eu dormir na casa da minha amiga. Eu disse: tá bom, vou deixar, mas você sabe que eu não gosto. Deixei. Aí Cássia chegou para mim e disse: mamãe, vovó mandou um recado que quer que eu vá dormir com ela hoje. Eu falei: tá certo, vá dormir, porque sempre ia uma das minhas meninas dormir com minha mãe.
E a menina foi. Joatan foi deixar. E aí Sarinha, que era mais nova, olhou para mim e disse: mamãe, não está nenhuma das meninas aqui, deixa eu dormir na sala. Mas eu não gostava de deixar elas dormir na sala, porque na sala ficava a televisão. E eu muitas vezes adormecia e elas ficavam até mais tarde, então eu não gostava. Aí eu disse: não, você não vai ficar na sala não. Ô, mamãe, deixe só hoje. Eu não quero televisão não, eu só quero dormir. Acho bom, mamãe, o ventinho que entra na janela da sala. Falei: tá bom. E resultado, irmãos, uma foi dormir na casa da amiga, porque tinha um trabalho. Outra foi dormir na casa da avó. E a que ia ficar em casa, dormiu na sala. Como Deus trabalha nos detalhes. Você pode não estar entendendo muita coisa, mas deixa eu dizer uma coisa. O Deus de quem nós somos e a quem servimos, Ele trabalha nos detalhes. Quando Ele começar a agir nas circunstâncias, fique sabendo que é Ele que está trabalhando nos detalhes. E ela foi dormir na sala. 3 horas da manhã, eu acordo com uma zoada, estrondo grande dentro de casa. Brrr, aquela zoada enorme. Eu acordo, quando eu abro a porta do meu quarto, que eu vou em procura. Tinha 2 salas, né? Uma sala, copa e cozinha que ficava do lado do meu quarto. Quando eu abro a porta do meu quarto, eu já não vi mais o resto da casa. Tanto de poeira. O teto do quarto das minhas meninas desabou todo naquela noite. Todo. As camas foram todas perdidas, todas quebradas. As 3 camas que tinha no quarto, se minhas filhas tivessem, possivelmente eu tinha perdido as 3 numa mesma noite. Aleluia. Quando Joatan acordou, o que foi? Eu disse: Joatan, eu não sei. Quando a poeira foi baixando, eu fui ligando o interruptor de onde tinha luz. Quando eu olhei, eu era no quarto. Quando eu procurei empurrar a porta, já não tinha mais como empurrar, porque o teto estava prendendo a porta. E a minha menina gritou da sala: mamãe, o que foi? Eu digo: fica aí que a gente não sabe direito o que foi ainda. E só depois que acendemos as luzes foi que eu percebi que havia um livramento. Ei, você não sabe o Deus a quem você serve, como Ele trabalha. Como Ele trabalha preservando a sua vida. E realmente, o nosso Deus, Ele preserva a vida daqueles que o servem. O nosso Deus, Ele ainda dá livramentos. O nosso Deus, Ele permanece enviando anjos e criando situações para fazer com que o seu nome seja glorificado. O nosso Deus permanece dando livramentos e mostrando que Ele ainda está no controle de todas as coisas. Se esse vídeo falou teu coração, deixa o teu like. Nos siga também para mais vídeos. Que Deus abençoe tua vida poderosamente. Ela já dorme no Senhor, serva de Deus. Presta atenção Como eu tenho nesse saudade testemunho dela. aqui. Irmã Basti, lá de Fortaleza. Ramon conheceu. É muito forte, irmão, muito forte. Mulher de Deus, eu amava aquela serva de Deus. Eu sempre gostei de amizade com uma turma assim mais velha. Eu gosto de ouvir as experiências, eu aprendo. A minha diferença de idade de irmã Basti era muito grande, mas eu amava tanto Basti que eu chegava para Joatão e dizia assim: amor, o meu voo vai sair de Fortaleza, só sai amanhã. Mas deixa eu ir dormir hoje de noite em Fortaleza para mim passar a noite conversando com Basti. E ela amava. Que ela dizia: minha filha, não é todo mundo que quer companhia da gente quando a gente envelhece. Como eu aprendi com aquela mulher de Deus. Estou dentro do contexto de jugo quando Deus resolve quebrar. Irmã Basti era casada, o marido era obreiro, se desviou, arranjou uma concubina. E eles tinham um sítio. E esse sítio exportava banana. E ele pegou a concubina, botou lá dentro do sítio. Irmã Basti morava no apartamento. E ele pagava o condomínio lá. E dava aquele dinheirinho mirrado, aquele quinhãozinho. O apartamentozinho dela todo arrumado, os filhos ajudavam, mas ela era esposa, ela tinha direito. Mas toda vez que a bichinha ia pedir um aumento, ele dizia assim: comigo é assim, vai comer de miudinho na palma da minha mão.
Vai, espírito de Jabim. Aí pensando que Deus vai deixar servo dele assim. Eu não sei qual é o Jabim que Deus vai destronar não, mas eu sei que Ele destrona. Ouvi muitas vezes irmã Vasti falando das situações e as lágrimas correndo, dizendo, minha filha, mas eu estou aqui orando. Cansei de eu e irmã Vasti conversar, e quando ela começava, eu nunca vi uma mulher que orasse a palavra como Vasti. Ela orava a palavra. Ela começava a orar, irmão, ela tirava assim um Salmo 119, que eu ficava encantada. Eu amava visitar Vasti. E uma das vezes que eu visitei ela, ela disse, minha filha, eu estou aqui. Ela tinha mudado de apartamento. Aqui o condomínio é mais caro. Eu fui pedir ao homem para aumentar o meu dinheiro, porque o sítio está lá, minha filha, vendendo banana para tudo quanto é lado. Dinheiro o homem tem muito, mas é tudo para outra lá. E eu estou aqui. E sabe o que foi que ele me disse? Se quiser vai comer miudinho, mas vai comer assim, saindo da minha mão. Eu disse, irmã Vasti, eu tenho orado pela senhora. Oh, aleluia. Não, para você virar do seu lado e dizer assim, Deus tem ferramenta. Ele vai usar a qualquer hora. Uma que você nem viu. O profeta Jeremias, sabe o que é que ele diz? Ele abre o seu arsenal e tira dele as armas da sua indignação. Ele tem um arsenal e quando ele resolve tirar essa arma, você não sabe qual é a arma que ele tirou do arsenal, mas ela entra em cena e resolve a questão. O tempo passando, Vasti sofrendo, orando, mulher de Deus, pregou até os 80 e poucos anos, não foi? Amor, até 80 e poucos anos essa mulher pregava. Cansei de ir para congresso, ela dizia assim, eu quando estou nos congressos parece que eu tenho 15 anos. É linda, ela era linda. Quando foi um dia, Deus disse, vou mostrar para Jabim. Que eu aqui na Bíblia eu acabo com os carros de ferro. E na vida de Vasti eu destrono Jabim também. Era os caminhão encostando, abastecendo de banana. O povo vinha pagar, o homem recebia dinheiro. Quanto é aqui? Aí o povo começou. O homem comerciante, acostumado a vender, começou a desconhecer nota de dinheiro. E um dia eu conversando com ela, eu disse, Vasti, você? Ela disse, eu tenho uma promessa, Deus disse que vai ficar tudo na minha mão. Aí o funcionário do sítio, aqui é 50 reais, aqui é 100, ele pegava 100 reais. Aqui não é 5 não? Não, aqui não é 5 não, aqui é 100. E eles começaram a ver o perigo. Falaram para os filhos, se juntou todo mundo, reúne a família. Mamãe, quem vai agora tomar conta do sítio é a senhora. E a senhora é quem vai ficar mandando a mesada do papai. Eu digo porque eu estava no apartamento dela quando o gerente do sítio veio prestar conta. E ela lá, ó, só assinando os papelzinhos, recebendo dinheiro. Ei, Deus! Destrona Jabim! Pode ser na chuva, pode ser no sítio, aonde tiver um Jabim, Deus desta tarde me dá graça e autoridade para dizer, marcha para o ribeiro, Débora, porque eu vou destronar o Jabim. Quem crê nisso comigo, levanta no glória. Deus, ele é tão tremendo, Deus, ele é tão incrível, que ele deixa as situações se desenrolarem e em determinado ponto da história parece até que Deus perdeu o controle. Mas no final de tudo, ele revela que o controle nunca, em momento algum, saiu das mãos. Deus, ele tem suas maneiras de agir.
E muitas das vezes, a maneira de Deus agir não vai ser da maneira que eu penso, mas vai ser da maneira que Ele pensa. Se esse vídeo falou teu coração, deixa o teu like. Nos siga também para mais vídeos. Que Deus abençoe tua vida poderosamente. Eu me lembro de um congresso que eu fui, um congresso grande. E eu me lembro que lá tinha várias pregadoras, mulheres abençoadas por Deus. Olha só, presta e atenção. eu, nordestina, chegando naquele outro estado, 123 quilos, gorda, muito gorda. Eu ainda sou gorda, mas eu era mais. Ainda mais para completar, eu estava com um nervo ciático inflamado. A nordestina chega lá arrastando uma perna. Olha, totalmente desfavorável a mulher. Totalmente desfavorável. E no meio daquele congresso, eu comecei a ver um espírito de bajulação maligno. Era todo mundo rodeando a mulher do pastor, pagiando, que era para ver se tenha como vir no próximo ano, ganhar agenda. Acaba com isso. De onde é que você, servo de Deus, serva de Deus, precisa usar um recurso de inferno desse? Era um pagiado tão nojento que minha alma ficou enojada. E eu olhando aquela presepada. E o radar celestial já estava ligado. Quando chegou na hora do refeitório, a mulher do pastor tinha lá um canto só dos preletores comer. E os cantores, era um evento muito grande. E a mulher do pastor pegou o prato. Quando ela saiu, parecia, sabe, caminho de formiga? Aí a corriolinha, tudo com os pratos. E eu olhando aquela arrumação. E eu disse, Jesus. Aí o Espírito Santo disse, tudo querendo agenda para o próximo ano. Eu, Jesus, o que é isso? Eu peguei meu prato e fui para o lado oposto. Me sentei lá com meu pratinho e comecei a comer. Daí a pouco, aí a esposa do pastor sentou, elas sentaram tudinho. Fizeram igual uma trincheirinha. Clube do bolinha, se a pobre na mulher do pastor saber de nada. E eu aqui com o radar celestial ligado. Quando eu estou já dando as minhas garfadas, primeiras garfadas, quando é fé, veio aquela voz, posso sentar do seu lado, missionário? Quando eu olhei, a mulher do pastor com um prato na mão, se levantou da mesa e veio sentar do meu lado. E eu disse, eu estava olhando dali, a senhora está tão só, eu digo, vou ficar com a missionária. Ficou todo mundo lá na mesa. O que é que eu quero dizer? Isso, irmã Aparecida é importante? Não, não é. Aleluia. Mas o Deus que conhece espírito de bajulação, Ele desfaz. Nessa tarde está desfeito a artimanha do inferno, espírito de perseguição, de bajulação, de querer ganhar cartaz ou simpatia. Povo de Deus, não use esse recurso. E é algo que nós vemos acontecer com uma certa frequência. As pessoas se esquecem de que o Deus que abre portas, Ele ainda continua atuando. Então não é através da influência de alguém, não é através do conhecimento que se tem, ou de bajular alguém que as portas vão se abrir. As portas se abrem quando Deus quer que elas se abram. Tem um ditado que a gente usa muito aqui no Rio de Janeiro, que é, não precisa forçar a porta, senão você vai empenar ela. Aonde você tiver que chegar, você pode ter certeza que o que é seu está reservado por Deus. Aonde você tem que chegar, Deus te colocará lá. Não pule etapas, não pule o processo, mas permita que Deus realize da maneira que Ele quer. Se esse vídeo falou o teu coração, deixa o teu like. Nos siga também para mais vídeos. Que Deus abençoe tua vida poderosamente. Estava pregando na Suíça, primeira vez que eu fui. Deus me revelou em sonhos eu na Suíça, sem eu saber. Irmãos, O jeito que Deus me mostrou a foto foi exatamente a foto do jeito que a filha do pastor bateu quando a gente chegou lá. Quando eu olhei a foto, chegou um susto, porque Deus tinha me mostrado antes. Chegamos na Suíça à noite. Isso é para você entender que isso que está acontecendo no Instagram, que já aconteceu no Instagram do pastor Renato, que pode acontecer na vida dos homens e das mulheres. Nós estamos em linha de frente. A coberta em quem está na linha de frente, o seu pastor.
Acoberte os pregadores, acoberte os homens e as mulheres que fazem a obra de Deus com sinceridade, porque a guerra é muito maior. Vocês vêm atrás, mas nós estamos na chapada da frente. A reboada que vem de lá é para os pinhaços da gente primeiro. Quando eu cheguei na Suíça, cheguei de noite. A esposa do pastor olhou para mim e disse: irmã Aparecida, a senhora está visivelmente cansada. A Joatan foi e disse: ela não dorme viajando, porque eu tenho esse defeito. As minhas viagens me maltratam mais porque eu não durmo viajando. Não é medo nem nada, é porque não durmo. Meu sono é associado ao meu cantinho, a cama, a dormir ali. Resultado, ela disse: a senhora está muito cansada e também tem a diferença do fuso horário. Então, hoje a senhora janta, pode subir o quarto, está preparadozinho lá para a senhora. Vai dormir, amanhã a gente conversa. Eu te abri esse parente para falar para você o que é guerra espiritual. A igreja. Tem gente que acha que ser crente é só botar a biblinha debaixo do braço, correr para a igreja e glória a Deus e aleluia. Minha filha, a guerra é muito maior do que isso. Fomos dormir. Jantei, depois tomei um banho, dormi. Quando eu dormi, mães, foi assim, não sei quantas horas eu já tinha dormido. Sei que quando eu adormeci, de repente invadiu o meu sonho. Deus me mostrou em sonho. Só que era sonhando, mas ao mesmo tempo era como se eu estivesse vivendo. Era tão real. E Deus tinha um segredo. Cada um Deus tinha um segredo. Quando é comigo, Deus tinha um segredo. Deus, quando quer me mostrar algo no reino espiritual, Ele me mostra em câmera lenta, para me ver os detalhes. E de repente eu me via em cima de um prédio enorme, cerca assim de uns 20 andares. O prédio era muito alto. Quando eu me vi em cima daquele prédio, de repente aquela voz bradava e dizia: olha o que é guerra espiritual. Você acha que você vai bradar aqui do jeito que você brada no Brasil? Quando eu escutei a voz, eu detectei. De repente ele disse: vou fazer com você do jeito que fiz com eles. E começava a me empurrar. Eu sentia sendo empurrada. Eu cheguei na beira do precipício. Quando eu olhei, era um paredão que não tinha tamanho. Quando eu olhei lá embaixo, vários cadáveres. Cadáver seco, ressecado, cadáver ainda sangrando, recém-lançado, outros em estado de decomposição. Gente, era uma montanha tão grande de cadáver. E quando eu olhei aquilo, ele fazendo aquela pressão, e eu sentindo que vou fazer, você não vai bradar aqui. Quando de repente eu dizia: Deus, o que é isso? O Senhor dizia: clame o sangue de Jesus. E eu disse: Senhor, eu não tenho força. E Deus disse: clame na mente, mas clame. E eu começava bem devagarzinho: o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. E fui ganhando força, e fui ganhando força, e fui ganhando força. Quando de repente eu dei um grito dentro do quarto: sangue de Jesus tem poder. Quando eu olhei, era 3 e pouco da manhã. Olhei meu esposo dormindo. Naquele dia eu não desci da cama, eu escorreguei, caí no joelho. O Senhor disse: eu te permiti ver o que acontece aqui. Orei a Deus. Fui dormir já quase amanhecendo o dia. No outro dia, no café da manhã, eu contei: missionária, eu preciso contar o que aconteceu aqui. Quando eu contei, ela olhou para o marido e disse: verdadeiramente foi Deus que lhe mostrou. E foi Deus que lhe trouxe aqui. Porque aqui na Suíça, lá no Brasil, vocês não sabem, porque aqui o governo abafa. Mas a Suíça é campeã de suicídio. Aqui o camarada é rico, podre de rico, magnata, tem muito dinheiro, é banqueiro, dono de banco. Quando pensa que não, ele mesmo sobe lá no prédio dele, ele mesmo se joga de lá. Por que eu abri isso aqui? É porque é uma guerra no reino espiritual. Aí você fica lá na congregação: fulano me magoou, não vou mais na igreja porque o fulano fez isso. A mulher do pastor não gosta de mim. Ah, ela não olhou para mim bonito. E tu precisa de cara bonita para servir a Deus, é? Vai servir a Deus com alegria. Quem salvou você não foi por causa da tua cara não, minha filha. Salvou porque Ele tem compromisso com a tua alma. Há uma guerra. Rea de convencer. Não é florescer, é. Então, se é para florescer, vamos pegar os nutrientes, vamos pegar as vitaminas, porque planta que não pega nutriente, não pega vitamina, ela cresce bamba. E Deus não quer você crescendo bamba. Deus quer você crescendo linheira. Te apruma, te ajeita, acaba com essas picuinhas. Vai ter detetizador do céu no meio da plantação de Jeová. Tremendo. A guerra espiritual que a igreja enfrenta é algo muito real.
Muitos pensam que o mundo espiritual não existe, que coisas espirituais não acontecem, mas isso não é realidade. O mundo espiritual existe. Satanás peleja, o inferno peleja, guerreando contra a igreja. Mas eu louvo a Deus, que a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Aquele que é de Deus, ele é guardado por Deus, ele é coberto pelo sangue do Cordeiro, e Deus continua fazendo com que a sua vida esteja guardada. Se esse vídeo falou o teu coração, deixa o teu like. Nos siga também para mais vídeos. Que Deus abençoe tua vida poderosamente. Eu me lembro de uma irmã que andava comigo. Talvez vocês já tenham até ouvido esse testemunho. E ela andava comigo. E nós éramos companheiras de culto matutino. Mas aquela mulher tinha uma luta grande com o marido. O marido bebia. Não era crente. Hoje, graças a Deus, já é. E quando ele bebia, Satanás usava ele exatamente para afrontá-la. E a primeira coisa que ele dizia quando chegar em casa: eu vou lhe ver morta, e se for viva é comendo fezes. Demônio. E quando foi um dia ela contando isso para mim, eu olhei para ela e disse: o que é que você faz? Ela disse: eu choro. Não venha me dizer que chora na frente do cão, não. Eu disse: como é que é? Eu choro. Eu disse: apoio, a partir de hoje você não vai chorar, não. Nós vamos fazer uma campanha de oração desse negócio aí de madrugada. Nós não somos companheiros do matutino. Vamos entrar pelo jejum e Deus vai lhe dar resposta. Começamos a orar. Matutino, nós duas de manhã. E ela, quando ela ia entregar o jejum dela de lá, ela me avisava: uma parceria, estou a entregar agora. Eu digo amém. Eu também entrava no meu quarto e entregava. E era aquela parceria boa, aquela parceria gostosa. Não sei quantos dias demorou isso, só sei que foi ligeiro. Aleluia. Quando foi um dia, ele chegou em casa, ela abriu a porta, ela disse: irmã Aparecida, ele começa logo aqui nessa área. Eu andava aqui e acolá na casa dela, que eu não tenho tempo de andar na casa de ninguém. Mas aqui e acolá eu ia lá, e ela dizia: ele começa a esculambar aqui nessa área. E ela disse que naquele dia ele chegou cheio da cachaça. E quando eu estou dentro do contexto para você saber quem você é, eu disse para ela: você precisa se posicionar, porque Deus não chamou você para você estar ouvindo isso, não. Deus tem alguma coisa para fazer nessa situação e vai fazer. E nesta manhã eu quero declarar, aleluia, que qualquer circunstância que abale, que afronte a sua fé e a sua identidade em Deus, nesta manhã está sendo rechaçada. Aleluia. Deus não tem filhas falidas. Glória a Deus. E nós fomos para o joelho, fomos para o jejum. E quando foi um dia, quando ela abriu a porta, o portão da área que ele entrou, ele começou logo a dizer as coisas. Ela disse: irmã Aparecida, eu me lembro de ter ouvido duas coisas. Não quero nem dizer aqui as duas coisas que ela ouviu. E ela disse que quando ouviu aquilo ali, lembrou que eu tinha dito: Deus quer te dar autoridade. Ela disse que levantou a mão para o céu. Disse Deus. Quando disse Deus, ela disse: irmã Aparecida, parecia que havia um fio de alta tensão que tocou na minha mão. Eu só fiz Deus. O resto eu só me lembro que desceu uma seiva do céu, uma unção do céu. Eu comecei a transbordar em língua. Saí dentro de casa falando em língua. Fui para o quarto falando em língua. Passei para a cozinha falando em língua. Fui para a sala falando em língua. Entrei no quarto dos meninos falando em língua. Fui na área falando em língua. Ela disse: irmã Aparecida, era um tirinete de língua estranha, tão bonito, uma língua nova Jesus me deu, que eu nunca tinha falado. Ela disse que quando caçou o homem, autoridade de Deus na vida, minha filha. A autoridade de Deus na vida não tem outra, não. O inferno retrocede, Seba retrocede, tropa retrocede, marcha ré engatada, mas a igreja passa. Ela disse que procurou o homem, foi disse para ele, quando foi na porta da frente, trancada com a chave por dentro. Aqui não passou, que a chave está trancada, a chave está por dentro. Cadê esse homem? E saiu procurando um homem. Quando ela disse: irmã Aparecida, eu digo porque eu conheço o espaço que tinha entre o armário e a geladeira. E ele, um homão de quase 150 quilos. Ela disse: irmã Aparecida, ele entrou aqui. Ela disse: quando foi passando pela cozinha, ele estava, olha.
Ela olhou para ele: o que é que tu está fazendo aí? Ele disse: eu estou com medo. Deus é terrível. Deus é terrível. Autoridade de Deus para a sua igreja, Deus. Eu te rogo nesta manhã autoridade para a tua igreja. Ela olhou para eles com medo de quê? Ele disse: os seus olhos estavam feitos duas bolas de fogo. Eu estou com medo. Ela olhou e disse: é isso mesmo, aqui tem fogo. A partir de hoje você não vai mais dizer isso comigo não, porque eu tenho o dono e o inferno tem que saber. Deus, ele é tremendo, irmãos. As estratégias do inferno, elas vão cair por terra. Deus, ele sempre dá uma estratégia para quem se dedica e mergulha numa vida de oração, numa vida de relacionamento. Os ataques do inferno, as obras do inferno, aquilo que o inimigo ele faz, só acontece até o momento que Deus permite. E na sua grande maioria, aquilo que o inimigo faz é porque Deus está querendo te ensinar uma grande lição. Se esse vídeo falou no teu coração, deixa o teu like. Nos siga também para mais vídeos. Que Deus abençoe tua vida poderosamente. A D. Abreu e Lima chorou com esse testemunho da missionária Aparecida Borges. Presta atenção que é muito forte. Quando Deus estava me dando essa palavra, Ele me lembrou de uma irmã que eu tive o prazer de conhecê-la. Presta atenção. Ainda dentro do contexto que Deus usa você, na sua pequenez e na sua instrumentalidade. O nome dessa serva de Deus era Irmã Tonita. Ela congregou comigo na congregação do Alto São Manuel 1 lá em Mossoró. Irmão. Na época eu liderava o departamento feminino da congregação. Irmã Tonita era aquela mulher calada que você olhava para a Irmã Tonita e eu comecei a orar a Deus e comecei a levantar. Aqui você chama de comissão, lá a gente chama de equipe. Então eu comecei a levantar uma equipe de visita para o bairro, uma equipe de visita, aí queria uma equipe de visita para o hospital. E eu orando a Deus, quando foi uma madrugada, eu disse: Senhor, eu preciso de uma mulher para assumir a liderança da equipe de visita no hospital. Eu já tenho quem visita o ciclo de oração, a equipe que vai visitar o ciclo de oração. Eu já tenho a equipe que vai visitar as famílias, as casas. Mas eu preciso de alguém que visite o hospital. E na minha mente não vinha ninguém. E quando foi uma madrugada eu orando, o Senhor disse: Irmã Tonita. E eu disse: não, jamais. Irmã Tonita não abre nem a boca, Jesus. Como é que eu vou botar Irmã Tonita? Ei, muitas vezes você está escolhendo com os olhos, mas Deus sabe escolher bonito. As escolhas de Deus é maravilhosa. Eu disse: não, eu vou orar mais um pouquinho nela, não. Olha eu querendo ungir os outros pela beleza. Orei mais uma semanazinha. Quando foi na outra semana eu disse: Jesus, eu preciso de uma mulher para botar na frente da equipe que vai visitar o hospital. Porque no hospital a mulher tem que ter aquele traquejo, não pode altear a voz. Tem coisas no hospital que tem norma para ela poder entrar e sair. Tem que ser uma mulher que saiba agir. Eu preciso de uma mulher para visitar o hospital. E o Espírito Santo disse assim: eu já te dei Tonita. Oh, aleluia. Eu disse: Jesus, eu vou obedecer a tua voz. Eu não estou entendendo nada, mas eu vou obedecer. Meu irmão, quando eu avisei que ia ser, primeiro dia eu cheguei na igreja, comecei a orar. Eu digo: pois se for Irmã Tonita, eu vou cedo hoje para o culto de oração. E eu quero que quando eu levantar da oração, seja a primeira mulher que eu veja.
Fui para o culto cedo, cheguei lá, me ajoelhei, orei, fiquei, Jesus, eu estou aqui. Quando terminar a oração, eu quero a minha resposta. Quando eu vou me levantando da oração, irmã Tonita aí entrando na porta. Olhou para mim e disse, hoje eu cheguei atrasada, mas cheguei. Oh, aleluia. Eu não tive mais dúvida, aleluia. E eu disse, mas Jesus, o que é que essa mulher calada desse jeito vai falar no hospital, Jesus? Meu Jesus. Quando eu anunciei, fiz a reunião e elas tudo querendo, porque tem gente que acha que você tem que escolher a mais falante, a mais apresentável, a mais chique, a que anda no salto, mas Deus quer aquela que está lá no cantinho. Eita, recebe, né? Eu sou o Deus que abra a oportunidade. Quando eu fiz a reunião com o departamento feminino, pense numa dificuldade. Todo mundo ansioso, eu deixei a equipe do hospital por último. Quando chegou no final, irmã Aparecida, é a equipe do hospital. Eu disse, vai ser Tonita. Todo mundo ficou um olhando assim para as outras. A irmã Tonita olhou para mim. Eu tinha chamado ela antes de tudo. Irmã Tonita, eu quero que a senhora seja a pessoa que vai direcionar as mulheres do hospital. A senhora vai ser a diretora da campanha do hospital. Ela olhou para mim e disse, irmã Aparecida, eu estou toda me tremendo. Eu poderia até dizer à senhora que eu não queria, que eu não ia aceitar. Mas pela madrugada eu orando, Jesus apareceu para mim assim, claro, irmã Aparecida, uma mão me entregando um bebê e disse, você receba, zele, amamenta e cuida. É coisa boa conversar com mulher que tem segredo. O Deus que se revela para você na madrugada está bradando, vou entrar com providência, vou abalar a estrutura, vou trazer o desterrado e tu vai cantar na terra. Limite. Ela disse, eu aceito, mas eu estou toda me tremendo. O que é que eu vou dizer no hospital? Eu disse, nem eu sei. Mas vá, minha filha, Jesus vai lhe ajudar. Distribuí as equipes. Volto já para Débora, não esqueci dela não. Uma semana eu ia com a equipe das casas, que eu ia caladinha, só para ver como é que elas estavam trabalhando. E nunca dava certo devido à minha agenda de eu ir com a equipe de Tonita. E eu dizia, Jesus, eu botei Tonita lá, não sei nem como é que Tonita está. Toda vez que era o dia da equipe do hospital, acontecia uma coisa, não dava para mim chegar para mim com a equipe de Tonita. Quando foi um dia, eu cheguei tarde, eu tinha de resolver umas coisas no centro, eu digo, mas hoje eu vou. Quando cheguei na congregação, as irmãs disseram, elas foram, hoje elas já saíram. Mas elas vão começar lá pelo Hospital Santa Luzia. De lá elas vão para Almeida Castro e vão para aqueles hospitais. Me deu a rota delas. Quando eu entrei no Hospital Santa Luzia, eu procurando a equipe. Quando eu chego no leito, num quarto de um paciente no leito, estava Tonita na borda do leito, segurando a mão. A pessoa aceitando Jesus como Salvador. E Tonita orando. Irmão, aquela mulher falava coisas tão lindas. Deus deu uma graça àquela mulher para visitar hospitais. Deus deu àquela mulher uma estrutura tão grande. Ei, pare de achar que fulano não sabe, só quem sabe é você. Aleluia. Deus tem tanto instrumento lindo para usar na terra que ainda não foi revelado, mas será revelado para o momento da igreja da última hora. E eu fiquei na porta do quarto, as lágrimas correndo. Eu digo, Jesus, Tonita que nem abre a boca, olha como está falante. Quando a gente chega, as outras nos outros quartos, era de duas em duas, mas nesse Tonita tinha ficado só.
Quando a gente chega no corredor, vão visitar mais outros pacientes. Quando a gente já estava para sair do hospital, era um hospital bem grande na época, funcionava tudo, hoje bem menos. Lá vem uma enfermeira correndo: irmãs, irmãs, irmãs. Procura de irmã Tonita. Irmã Tonita parou e eu na equipe. A senhora foi a irmã que estava lá com fulano de tal, aquele paciente, não foi? A irmã Tonita foi. A senhora não fez uma oração neste tanto por ele? Foi. Ele acabou de falecer. Mas Deus tinha levado a Tonita lá. Você vai ser a Tonita que vai ser o instrumento de Deus daquele lugar. Oh, aleluia. Deus não se engana. Deus não se engana nas suas escolhas. Se Deus te escolheu, é porque Ele sabe que você vai ser o instrumento que Ele vai usar. Se esse vídeo falou teu coração, deixa o teu like. Nos siga também para mais vídeos. Que Deus abençoe tua vida poderosamente. Amante desafia mulher de oração. Presta atenção nesse testemunho aqui. Eu me lembro de um testemunho de uma irmã lá de Mossoró. E essa irmã, ela já bem madura, e o marido dela não era crente. E ele foi trabalhar, preste bem atenção, foi trabalhar num sítio. Ela madura, mas é uma mulher assim, acho que os seus 40 e pouco que ela tinha na época. E ele talvez um pouco mais. E ele foi trabalhar num sítio, e nas primeiras vezes que ele foi trabalhar naquele sítio, ele vinha, começou a vir toda semana, depois não era mais de toda semana, era de 10 em 10 dias, depois não era mais de 10 em 10 dias, era de 15 em 15. E de maneira como estava passando de mês lá no sítio, e ela notou uma coisa diferente, não sabia, quando de repente chegou a notícia para a irmã: teu marido está com uma menina de 18 anos. E o negócio está sério, está muito envolvido. E ela orou a Deus e pediu direção de Deus. E quando foi um dia depois de um período que ela tirou de oração, ela disse: eu vou conversar com a moça. E foi. Quando chegou lá, ela disse: minha filha, eu vim aqui lhe aconselhar, porque você praticamente você tem idade quase de ser minha filha. Então eu vim lhe aconselhar, minha filha, para você deixar o meu marido, porque ele não vai servir para você. Você é uma menina nova, bonita. Então, minha filha tem todas as chances de ter um marido seu, que Jesus pode lhe dar, e eu posso lhe ajudar em oração para Jesus lhe dar. Mas a bonita disse: é o seguinte, cada uma guerreia com suas armas. Minha filha, falar de arma perto de mulher que ora é perder a guerra. Fale de arma para qualquer um não, mas não fale para mulher que ora não, porque mulher que ora, ela já anda com a cartucheira preparada e é pelo céu. Dá para você bater quem está do seu lado e dizer: e aí, aleluia, tá com a cartucheira preparada? Tá com a cartucheira preparada? Porque mulher que ora anda armada 24 horas. Cada uma guerreia com as suas armas. A irmã olhou para ela e disse: é, minha filha, então você guerreia com as suas, porque eu vou para o meu joelho, que é minha arma. E o caso se aprofundando, e o marido chegou a declarar: estou apaixonado, quero casar com ela. E a coisa se aprofundando, e a irmã orando, e a irmã orando, e a irmã orando, e a irmã orando, e a irmã orando. 18 anos, de repente estava em casa, pá, puf, ataque fulminante, foi. Irmã Aparecida, o que é isso? Minha filha, cada um guerreia com a arma que tem. Ela não pediu morte não, mas ela pediu para Deus resolver. E Deus resolve como Ele quer, porque Ele é Deus. O marido chorou um tempo, ela confortou o marido. Aleluia, até hoje está lá. Aleluia, confortou o marido. E aí o velho que eu chamo, ele não era velho na época não, é hoje. E ele permaneceu lá no sítio. E ele meio enxerido, meio enfranhado pro lado das meninas novas. Na hora que ele batia no forró com a moça, começava a dançar com ele, as outras avisavam: ei, largue ele, a mulher dele é crente, largue, ou então tu morre.
Opa! Racatobia! O homem vem embora do sítio aperreado, diz: perdeu a graça, porque ninguém quer mais nem dançar comigo. Por quê? Porque diz que se dançar, morre.